Oi, eu sou Wesley, esse é o Wesley e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, vamos à análise barra crítica, sem spoiler, vou tentar não dar spoiler aqui, de Diabo Veste Prada 2. Eu fui na pré-estreia, foi muito interessante, eu fui na sala VIP para assistir a esse filme, que eu estava muito ansioso, e eu fui com as expectativas lá em cima. Então eu vou falar para vocês do ponto de vista de uma pessoa que foi com a expectativa lá em cima. Inclusive, a UCI deu essa agenda de brinde na pré-estreia, para quem fosse na pré-estreia. Muito linda, né? Aí eu até fiz umas anotações sobre o filme mesmo, na hora, e vou comentar aqui com vocês, tá? O filme, ele segue uma história totalmente nova. Ele vai trabalhar muitas referências do primeiro filme, e ele trabalha de uma forma sutil, não é aquela forma escancarada, tipo, vamos fazer um momento nostalgia aqui. Não. Ele trabalha assim de uma forma sutil. Quem gosta muito do primeiro filme vai sacar de cara, vai pegar de cara e vai achar muito legal. O filme te faz dar muitas risadas, principalmente com a Miranda, que é o contrário do que a gente via no primeiro filme, porque ela sempre foi aquela casca grossa, né? E nessa versão você dá muita risada tanto com a Miranda, tanto com a Andy, né? E o filme, ele traz uma narrativa moderna. Sim, ele trata, é igual o trailer, ele trata de um declínio da Runway, né, da revista, para a era digital. Por ela estar na era digital, o budget diminuiu, os gastos foram reduzidos. Então, não é mais aquela revista imponente ao qual todos adoravam e veneravam no passado. Não é. A Miranda continua no seu cargo de poder, e o que eu gostei desse filme é que ele vai trazer um ponto que se linka com a história real. A Anna Wintour, agora, ela é, se não me engano, presidente global da Vogue, né? Ou diretora global da Vogue. E a história do Diabo Veste Prada 2 é sobre isso. A Miranda, ela vai se tornar a presidente global, né, da Runway. Então, ele vai girar nesse contexto. Ele traz, sim, personagens antigos que eu nem estava esperando, mas trouxeram uma roupagem nova para esses personagens que eu gostei. A história, o desenvolvimento, eu acho, assim, da história em si. Eu vou falar alguns pontos que eu não achei o desenvolvimento muito legal. Mas a história em si, o enredo da história é muito bom, muito legal, vale muito a pena ver. É moderno, traz aquela crítica, as pessoas pagam muito caro só pelo nome da marca, não pela peça em si, né? Traz a questão de marcas muito luxuosas estarem no brechó, a gente poder ter acesso a promoções. Então ela traz também, o filme traz que você se vestir bem, você estar dentro da moda, não necessariamente faz você ter que pagar caro por aquilo. Você pode simplesmente achar a sua peça no brechó e se vestir bem, entende? Eu gostei da narrativa desse filme e o contraponto da Miranda, porque ela sempre foi uma pessoa politicamente errada. Então o filme inteiro é nesse contraponto de a Miranda que a gente conheceu no passado, ela não está nesse filme, na verdade ela é como se ela estivesse presa, né? Não podendo mais ser quem ela é por conta de processos, por conta de leis trabalhistas, por conta de assédio moral no trabalho, por conta das leis que regem o ambiente profissional hoje, e que antigamente a gente não via isso, né? E hoje o filme teria que tratar a realidade porque ele se passa nos dias de hoje. Então a Miranda o tempo todo, do pessoal, os assistentes dela, a secretária dela, o tempo todo, ó, não pode falar isso. Não pode falar aquilo. É uma nova Miranda. É uma Miranda que também amadureceu. Uma Miranda que está entendendo como o mundo funciona agora e está relutante em aceitar que o mundo é assim agora. Porém, ela vai perceber que essas novas mudanças vai trazer um ponto positivo. E a Andrea vem para salvar tanto a Runway, tanto a Miranda e o emprego da Miranda, sabe? Porque ela viu humanidade na Miranda, porque ela se vê também na Miranda, assim como a Miranda se vê nela. Eu achei isso muito bonito. Agora, os pontos negativos pra mim foram alguns desenvolvimentos pra mim, ou algumas historinhas, quase sketches que não precisava. A gente entende quem é a Miranda. A Miranda Priestley, ela é uma milionária, ela é rica. E num ponto do filme ao qual, né, os donos da Runway muda, que vai ser explicado no filme, ela perde isso tudo. Então, ela não tem mais o carro particular, ela vai ter que ir de avião para os lugares. E eu acho que isso foi uma narrativa um pouco forçada, porque eu entendo que a empresa vai ter gastos. Porém, a Miranda, por exemplo, a Miranda não sabia nem que o prédio tinha refeitório. Então ela pagava do próprio bolso a própria comida dela, e provavelmente em restaurantes caros. Só que no filme, forçam ela a estar em ambientes que a personagem não precisaria. Porque é a Miranda, ela tem o dinheiro. Se a empresa não for pagar o motorista particular para ela mesma consegue pagar um motorista do próprio bolso. Ela não precisa estar em certas situações, né? Então ele força isso, umas narrativas, por exemplo, força um romance pra mim desnecessário. Eu acho que aquele romance não precisava da parte da Andrea. Eu acho que é um
um romance mal desenvolvido, mal construído, de uma forma tão, sabe, às vezes até adolescente. Tu vê um romance ali desenvolvendo que até envolve a amiga da Andrea, de uma forma muito adolescente. Então, eu acho que é uma personagem que está madura, que amadureceu, mas trazer esse romance de uma forma tão, assim, jogada no filme, eu acho que não precisava, né? A questão também do relacionamento da Miranda também, ele existe, mas não é explicado o contexto, que antes era um problema, sabe? Era um problema o relacionamento dela, que ela sempre terminava, os maridos sempre deixavam ela pra trás. Então eu acho que o filme peca um pouco nesses desenvolvimentos, mas que não estraga a história em si, se você só deixasse levar. Mas eu, por mim, Wesley, eu acho que não precisava. Mas o contexto, a moda. Tem momentos que eu acho que o filme só quer fazer um grande desfile. Ele só quer estar ali, mostrar looks caros, de marcas caras, sem um contexto, sem uma necessidade, sabe? Eu acho que o filme se perde entre. A Andrea aprendeu a se vestir, ela gosta do universo da moda, mas ela não tá se vestindo em alguns momentos como se uma pessoa que aprendeu a se vestir e gosta somente. Uma pessoa que ama aquele ambiente. Às vezes ela se mostra assim porque ela tá com uma roupa tipo, vou tomar um café. Mas com uma roupa, minha filha, de passarela. Eu acho que não precisava naquele contexto, sabe? Pra quem é a Andrea em si no filme. Mas é um filme que vale a pena para você comparar as duas histórias e entender a evolução de 20 anos depois, como a indústria da moda funciona, como as coisas funcionam com uma chefe igual a Miranda e como ela vai dar a volta por cima nesse contexto agora do filme, sabe? Eu acho isso muito interessante, eu acho muito legal o que fizeram nesse filme. Então, a Miranda nesse filme, ela está num momento em que ela já trabalhou demais, ela já viveu demais, então parece que tudo tá cansando ela à volta dela, tudo tá deixando ela já muito exausta, muito frustrada em alguns momentos. E a Andrea, quando a Andrea chega na vida dela, volta, né, pra empresa, começa a ter uma mudança, ela começa a sorrir de novo, ela começa a estar feliz de novo, mas ao mesmo tempo parece que ela não quer lutar mais. Parece que ela quer desistir. E a Andrea, o tempo todo, tá. Poxa, essa não é a Miranda que eu conheço. A Miranda tá fazendo isso. A Miranda tá agindo dessa forma. Por que que a Miranda tá assim? E ela quer resgatar. Parece que ela. Até é citada a síndrome de Estocolmo no filme. Porque ela quer resgatar aquela Miranda ácida, que o povo sai da frente dela, que o povo não entra no elevador com ela junto. Essa quebra de expectativa até da Andrea é muito legal. Né? Porque ela quer trazer e o filme todo a gente fica, não, agora a Miranda vai ser. Agora a Miranda vai. E a gente espera também aquela chegada da Miranda. A chegada da Miranda ao qual os funcionários vão ter medo, todo mundo vai ter medo, mas não tem uma chegada da Miranda. É literalmente uma nova Miranda, uma Miranda que amadureceu ou uma Miranda que foi forçada a amadurecer. Por exemplo, ela gosta do trabalho dela, ela está exercendo a função dela, porém, ela está exercendo de uma forma forçada, ao qual ela não gostaria de estar. Mas, ao mesmo tempo, ela está reconhecendo os erros dela em alguns pontos. A questão da amnésia da Miranda que mostra no trailer não é uma amnésia, na verdade, é o jeito da Miranda mesmo de lidar com as coisas e tem uma parte do filme que ela vai explicar, ela vai falar. A Emily. Então, a Emily, eu acho que eu gostaria de ver mais ela no filme. Colocaram a Emily como uma menina mimada, como uma mulher que cresceu, mas ainda tem uma visão infantilizada das coisas, sabe? Ela ainda quer ser uma capa de revista, ela ainda quer ser super famosa, conhecida. Então, colocaram uma Emily de uma forma que eu, particularmente, Wesley, eu não gostei. Porque ela tá na frente de uma marca de luxo. Eu não entendi muito bem, eu acho que eu vou ter que ver o filme de novo pra entender o que que ela é realmente naquela marca de luxo, se ela é só a presidente daquela marca, se ela é só chefe de algum departamento ou de alguma loja específica, mas eu não entendi muito bem. Só que não colocaram muito a Emily como ela é um tipo de contraponto do filme, só que não colocaram ela com mais incisão. Não colocaram ela tipo mulher empoderada que vai lá e conquistou as coisas dela e agora ela é a mais e você vai ter que bater de frente comigo. Não, colocaram ela como uma mulher mimada, como uma mulher que quer ter tudo na mão, como se compre o mundo pra mim pra que eu possa brincar na minha casa de boneca, sabe? Eu acho isso não muito legal da parte do filme. Eu acho que a Emily merecia um desenvolvimento melhor, ao qual que lá no finalzinho do filme vai ter tipo uma redenção, mas não uma redenção que a gente gostaria, ou não uma união das duas partes contra um vilão ou um problema maior, por assim dizer, que a gente gostaria de ver no filme, sabe? Eu acho que tem várias outras narrativas que poderiam ser trabalhadas, até a narrativa principal. Quando o dono da Ronan muda, né, eu acho que essa poderia ser uma narrativa mais concentrada, porque entra aquela ideia do coach, da pessoa que vai assumir a empresa agora, que não entende muito do universo da Runway, do universo da moda. Eu acho que poderia ter um embate maior, ou um embate com uma marca, ou com uma outra revista. Eu acho que
poderia ter essa união mais das 3 de uma forma mais legal. E a gente fica o tempo todo nessa questão de tipo: "Poxa, vamos acordar a Miranda sabe o que vai fazer". A Andrea também fica na expectativa: "Pô, a Miranda sempre sabe o que fazer", mas não, ela tá perdida. A Miranda tá perdida, ela não sabe o que fazer, ela precisa de ajuda, ao ponto de fazer coisas que ela nunca faria, sabe. A Miranda emotiva, a Miranda se emocionar, a Miranda chorar. Uma Miranda que a gente não conhece, que não conhecia, mas que vale a pena conhecer. No primeiro filme, a gente vê que a Miranda, ela não é o vilão do filme, o vilão era o namorado da Andrea. E a Miranda, nesse filme, tem uma redenção pra gente gostar mais da personagem, porque a gente já gosta da Miranda. A gente não quer que ela continue sendo a vilã. A gente já gosta da Miranda. Então é uma mudança de contexto da Miranda pra que a gente se afeiçoe com a Miranda e deu certo, porque eu realmente, eu me humanizei com a Miranda, eu simpatizei com a Miranda, eu me emocionei com a Miranda, como se fosse até uma pessoa incompreendida, sabe, pelo mundo, pelo universo masculino, pelo patriarcado e tal, de uma mulher que cresceu e trabalhou com o suor da sua testa e teve que passar por cima de muita coisa pra poder estar onde tá, e se ela fosse um homem, ela estaria numa posição não tão questionável ou julgada como ela é hoje. Por fim, é um filme que vale muito a pena ver, é um filme que vale a pena você ir no cinema. Essa é uma visão de quem foi com uma expectativa muito grande. Eu não estou decepcionado, longe disso. São só esses pequenos contrapontos, essas pequenas narrativas que eu acho não necessária. Tipo, o relacionamento da Andrea, construído assim de uma forma muito jogada. A questão da Miranda ter que passar por situações. Ela sendo uma pessoa rica, porque ela não é uma pessoa pobre, ela é rica. Não precisar passar, sendo que o filme quer jogar isso só pra ter um kikiki, o kkk, né? Uma risadinha no filme. Então são coisinhas. O relacionamento da Miranda que poderia ter sido melhor construído. São coisinhas que eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido, mas não perde o brilho do filme, não perde a continuidade, não perde o valor desse filme no contexto de hoje. E é uma continuação que a gente estava precisando e eu amei e recomendo. Vão. E comenta aqui o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, se vocês entenderam esses pontos que eu trouxe pra vocês também do filme. E explica aqui pra mim qual foi a visão de vocês sobre esse contexto e essa narrativa que eu trouxe. Se eu tiver errado, também me corrija, tá bom? É isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!